Olá, pessoal. Vamos continuar aí a nossa sequência de resolução de questões. Agora na questão de número 6, né? Saímos um pouco daquela avaliação do futuro tecnológico em relação à perspectiva textual. Vamos adentrar um pouco mais agora na mesma análise de questões. Uma vez que essa prova é muito light, muito tranquilinha, a gente vai, avançando, como dizem alguns, né? Pelas beiradas. Vamos lá? É só acompanhar, veja aí. Olha só. Questão de número 6 agora. Na questão 6, ele coloca aí. Dentre os trechos abaixo, aquele em que a palavra até tem um significado diferente do que apresenta nos demais é. Significado diferente, né? Aí nesse contexto aí ele já fala o seguinte. Descobrir, veja só, a palavra até, você sabe, é uma preposição, né? Preposição que, do ponto de vista semântico, pode indicar uma série de coisas. É claro que a Cesgran-Rio já começa a combinar um pouco o valor semântico, o significado de palavras. Nesse contexto aqui, preposição, vale a pena você ficar ligado nisso aí, tá certo? Então ele coloca aí. Dentre os trechos, aquela palavra até, o significado diferente daquele demais é, descobrir se o nome de um sujeito era com Q ou com K, às vezes demandava até pesquisa telefônica. E aí, pessoal, qual é o valor semântico que você verifica aí na palavra até do ponto de vista aí mesmo da frase, no contexto dessa frase aí? Claro, inclusão, não é isso? Demandava inclusive, é só você tentar fazer a substituição da palavra até pelo termo inclusive que você irá perceber realmente essa congruência aí, tá? Então, demandava inclusive pesquisa telefônica, até mesmo, tá aí. Na letra B. Os dicionários, enciclopédias e até papiros deteriorados estão a par de cliques de distância. E, inclusive, fica fácil, né? Você vai procurar, claro, o sentido dessa primeira palavra, geralmente na letra A e na letra B. Você nunca tem, né? Fique muito atento a isso aqui. Sempre que ele colocar uma palavra, tem o mesmo valor, tem a mesma classificação. Se você parar para relembrar, aquelas palavras que trabalham, aquelas questões que avaliam funções do que, trabalham do mesmo jeito. Já notou isso aí? A função do que? Assinale a alternativa em que a palavra que tenha a mesma função. Então, quando você avalia a palavra que com a mesma função, já vimos várias questões, você seguramente está muito lembrado disso aí. Aquela história do pronome relativo, conjunção integrante, lembra? Quando troca por qual, quando troca por isso, maravilha. Então, nesse contexto aí, você pode identificar que geralmente a resposta está da letra C em diante. Percebeu? Porque ele tem que mostrar uma função, depois outra, para você desempatar, ou então ele tem que mostrar duas funções idênticas para a partir daí você procurar uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então, fique atento. Sempre que a Cesgran-Rio colocar para você palavras de mesma função e aí você já sabe que dificilmente essa mesma função se encontra nas primeiras. Muito difícil. Até hoje eu não vi em prova nenhuma. Certo? Beleza? Mas não é impossível, né? Vai que de repente ele bota a letra A como resposta e todas as outras com o mesmo sentido. Mas você só vai definir a partir da leitura da letra C, seguramente. Vamos dar uma olhada. Continuando aí. Veja. Olha só. Aí ele diz... Até pesquisa telefônica. Massa, tá aqui, joia, inclusive. Aqui eu também troco por inclusive, né? Quando ele diz aí, dicionários, enciclopédias, inclusive e até mesmo, né? Papiros deteriorados, certo? Então você tem mais uma vez um valor de adição, inclusão e tal, certo? Até a beira da piscina. Olha só que casca de banana. Quando você pega aqui essa expressão até a beira da piscina, que ele coloca aí nas linhas 31 e 32, aí ele coloca, poxa, mas e aí, bicho? Até a beira da piscina indica lugar, né, gente? Se você voltar para o texto aí, volta para o texto para ver, volta para o texto. Pronto? Olha só. No texto, quando você vai localizar essa frase aqui, ele diz assim, há cada vez mais felizardos que trabalham de bermuda, sem camisa e até a beira de uma piscina. Almoça a comidinha caseira, econômica, estão na vidinha que pediu a Deus e tal. Percebeu aquela história? Então, veja, eles almoçam sem camisa e tal, e até, inclusive, à beira da piscina. Então, cuidado para não dizer assim, porque se eu tivesse colocado outro verbo aqui, por exemplo, né? Se eu tivesse colocado um verbo em relação a esse contexto da frase, veja só. É aqui? Não, eu acho que é aqui. É o outro, toda vez eu troco. Quando eu estou no estúdio A, estúdio B, aí eu viro para cá, a imagem está ali, né? É assim mesmo, normal. Veja. Pronto. Aí, olha só. Quando ele coloca aqui, ele coloca aí, até a beira de uma piscina, não é assim? Você pode observar, até a beira da piscina. Pode diminuir a mim, aumenta um pouquinho mais a tela. Pode aumentar um pouquinho mais. Pronto. Aí, veja.
Se eu dissesse aí, andamos ou então caminhamos até a beira da piscina. Se eu dissesse caminhamos até a beira da piscina nesse contexto aí, você ia perceber que a palavra até significaria seguramente aí limite, percebeu? Não lugar, mas limite. Eu fui até a beira da praia, eu fui até a casa dele, entendeu aí? Mas nesse contexto, quando ele fala até a beira da piscina, nessas linhas 31 e 32, seguramente não tem esse mesmo sentido aí. Você já observa um contexto bem diferenciado. Percebeu isso aí? Agora, ó, na letra D. Já na letra D, ele coloca assim, por exemplo, até meio passé na linha 57. Vamos dar uma olhada nesse texto aí? Acompanhe. Aí ele coloca aí até uma expressão francesa, né? Até uma expressão francesa, aí, até meio passé na 57. Um risco, olha só, um risco desnecessário, uma coisa até meio passé, quando dispomos de recurso, percebeu aí? Desnecessário, inclusive meio passé, até mesmo meio passé, também com o mesmo valor de adição. Claro que nesse contexto aí você já verifica a resposta certa como sendo a letra E, mas por que isso? Observe o verbo chegar. Lembra que a gente simulou o verbo chegar nessa letra C? Não, olha, ele foi até a piscina, dirigiu-se até a piscina. Aí você tem o sentido de direção, no caso de limite. Aqui não, né? Com certeza não chegarei até lá. Então aqui até indicativo de limite. Até onde? Limite mesmo, posição, né? Certo? A resposta certa aí é a letra E, sentido distinto, diverso de todos os outros empregos da palavra até aí. Valor semântico de preposição, tá vendo nesse Gran-Rio? Se você observar, vamos dar uma relembrada. Quantas provas nós já fizemos aqui que evocaram aí ou que abordaram de alguma forma esse contexto de emprego de classes de palavras? Pode observar, a CES Gran-Rio já tem uma certa afinidade, né? O emprego de classes de palavras, o emprego de classes gramaticais, substantivos. Poxa, você já viu aqui até naquele contexto lá de flexão de número, flexão de gênero, né? Aquela coisa toda, a flexão dos nomes. Isso aí já caiu aqui. Você já viu, já resolveu provas sobre isso. Aí você tem conjunções, um emprego de conjunções, um emprego de certas formas pronominais, emprego de flexão de verbos. Deu para perceber aí? Você notou. Se fizermos um retrospecto de algumas provas da CES Gran-Rio, já nesse contexto aí de provas de 10 questões, porque você verifica aí, a maioria das provas que a gente está fazendo aqui são provas de 10 questões, seguramente. Tá? Então a CES Gran-Rio, a Fundação CES Gran-Rio prefere de fato provas de 10 questões, são poucas as provas de 15, uma próxima prova que a gente vai fazer na próxima sequência de 30 questões, coisa rara de acontecer. Né? Mas você percebe que sempre há espaço nas provas para alguma coisa de sintaxe ou morfossintaxe, nesse contexto, sobretudo crase, pontuação, algumas questões bem assim específicas nesse contexto. E do ponto de vista geral das classes gramaticais, do ponto de vista de morfologia, você não vê aqueles assuntos como estrutura e formação das palavras, você não vê. Por mais que possa aparecer em alguns editais, quaisquer que sejam eles, do ponto de vista geral das provas da CES Gran-Rio, você praticamente não vê. Agora, valor semântico de preposição, nesse contexto aí, nessa questão que acabamos de fazer, seguramente não é a primeira vez que você vê. Do ponto de vista de preposição e conjunção, advérbios. Do ponto de vista dos advérbios, você viu muito mais as circunstâncias, né? Advérbios e palavras denotativas. E isso para classes invariáveis. Operadores argumentativos, né? Advérbio, conjunção, preposição. Joia. Do ponto de vista das classes variáveis, você não tem visto mais em provas emprego de artigo, emprego de numeral, você não tem muito esse contato, né, com artigo e numeral, praticamente nada. Agora, os nomes, substantivos e adjetivos, bastante comuns, né, do ponto de vista da flexão de número e da flexão de grau, em alguns casos. No caso substantivo, não tem muita questão de grau, não. Né? Você tem muito mais a flexão de número, às vezes gênero, mas geralmente é número, singular e plural, de palavras simples e compostas. Você tem observado que a CES Gran-Rio, né, a Fundação CES Gran-Rio, tem trabalhado um pouco nesse contexto aí. Agora, quando você começa a observar, por exemplo, aí, as outras provas que abordam emprego de pronomes, ainda na Fundação CES Gran-Rio, você tem emprego de pronomes, vários tipos. Deu para perceber aí a modalidade de emprego de pronomes? Não tem aquela coisa muito previsível, extremamente simplista, só cai aquele tipo de assunto. Você já viu emprego aqui de demonstrativos, você já viu coesão textual com o emprego de pronomes, você seguramente também já viu não só a coesão com o emprego de pronomes, mas você também já viu dentro desse contexto de prova, pronomes oblíquos, né? Emprego de formas oblíquas, não só colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, aquela coisa toda,
mas você também já viu a substituição de termos por formas oblíquas. Lembra aquela história? Lhe, mi, ti, si, nos, vos, ó, a, lhe, aquela história toda? Estudei o assunto, estudei, ó. Lembra? Comprei as camisas, comprei-as. Coisa desse tipo. Então você tem um emprego de formas oblíquas. Além disso, pessoal, você vai observar de maneira muito tranquila a questão dos verbos. Tá? Vez por outra. Então, não é que você tenha sempre esses assuntos presentes. Veja o que eu estou falando. A Fundação Sesgran Rio tem feito muito essa coisa aí de rodízio de assuntos de morfologia. Da mesma forma que já fez rodízios de assuntos de sintaxe. Então você tem várias provas, você observou aí, muitas das provas que nós resolvemos fizeram rodízio aí, por exemplo, de assuntos de concordância. A gente sabe que concordância é um assunto bem pontual, crase, pontuação, né? Sobretudo concordância e crase são os assuntos de sintaxe mais queridos da Sesgran Rio aí. Mas assim mesmo, algumas provas ainda se permitem não abordar concordância, você viu. Então, não abordam, às vezes, crase, deixa a crase de lado, mas coloca pontuação, regência, não é isso? Já colocam outros assuntos para que você possa começar a perceber essa diversidade de assuntos, essa mudança grande aí nesse dinamismo da elaboração de questões. Então, ó, fique atento, certo? Fique atento realmente nessa questão das classes de palavras. Eles fazem um rodízio muito grande. Nesse contexto agora você tem preposição. Escrevemos um artigo para eu vou passar. Um dos nossos artigos aqui para eu vou passar, você pode ler lá. Valores semânticos das preposições. Pode ler um dos nossos artigos aí e outros na área de conjunção. Então, se você quer saber mais sobre conjunções e preposições, você pode acessar o site, eu vou passar o nosso velho site, aquele que você já conhece demais, e acessar os nossos artigos lá sobre conjunção, valor semântico de conjunção e valor semântico de preposição também. Nos primeiros artigos, logo nossos, acho que, sei lá, entre os 10 primeiros artigos mais ou menos, talvez, se não me engano, você vai encontrar um artigo sobre conjunções. Conjunções e tal, operadores argumentativos. Aí agora, mais recentemente, tem uns 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, não adianta dizer meses, porque você vai estar assistindo essa gravação a qualquer período desse ano aí, né? Deixa eu tentar situar. Os artigos estamos hoje no dia 8 de junho, estou gravando essa aula 8 de junho, tá vendo aí? Ó? 8 de junho. Então você vai assistir essa aula lá para frente ainda. O nosso artigo deve estar, acho que em maio, mais ou menos. Fevereiro para maio. Esse ano agora de 2011, tá? Entre fevereiro e maio tem artigo entre fevereiro e maio tem artigo nosso lá. Poxa, professor, fevereiro a maio é muita coisa. Tudo bem. Fevereiro a março, abril. Você vê lá, pô, você lista lá, artigo do professor tal. Marcelo Bernardo, claro, né? Você vai lá, vê os artigos listados lá e procura saber alterações de valores semânticos de conjunções. Se não me engano, são 4 jogos de artigo ou 5. 5 artigos só de conjunções. E logo em seguida, uns 2 artigos depois, tem de preposição. É fácil. Você pega esse assunto, porque às vezes a gramática limita muito. Se você observar, a gramática dá aquela resumidinha e tal. Então, geralmente não tem aquela coisa de você começar a trabalhar os assuntos e cadê? Não, mas a gramática tem pouquinho, só tem 2 ou 3 exemplos. Aí você lá pelo menos pode avançar um pouco mais. Certo? Vamos continuar, acompanha aí. Vamos lá. Na questão 6, portanto, a resposta certa e claro, letra E. Vamos à questão de número 7. A troca da palavra destacada pela expressão entre parênteses altera o sentido completo do trecho apenas em... Olha só. Ele quer supor, gente, eu vou trocar esta palavra destacada pelo termo em parênteses. Em qual desses casos aqui ocorre realmente alteração de sentido? Em qual desses casos ocorre alteração de sentido? Veja. Aí ele coloca aí, né? Na questão 7, vamos lá. Hoje acho que teria dificuldade em encontrar papel carbono. Papel carbono. Menino, calma. Deixa eu corrigir esse negócio aqui. Papel carbono, isso aí é inusitado, né? Professor, tô vendo a resposta. Tá, bicho, beleza. Fila não, pai. Não cola não, cara. Oxi, eu tô consertando aqui, bicho. Olha aí. Hoje acho que teria dificuldade em encontrar papel carbono. Dificuldade em encontrar, dificuldade de encontrar. E aí, altera ou não altera? Não altera o sentido de forma alguma, sem estresse, tranquilo. Não altera nada. Nadinho. Com diversas vantagens, olha só. Com diversas vantagens sobre o sistema atual. Com diversas vantagens em relação ao sistema atual. E aí, o que você acha? Posso ou não posso? Câmbio?
Pessoal, com diversas vantagens sobre o. Cuidado para não confundir sobre com sob, viu? Sobre, acima, sob, SOB, abaixo, né? Duas coisas aí. Aí ele diz, com diversas vantagens sobre o sistema atual. Tá. Com diversas vantagens em relação ao sistema atual. Belezinha. Letra C. Letra C, na próxima aula. Até lá.